Saudamos os nossos amigos, os nossos irmãos, desejando que a paz do nosso amado Jesus Cristo esteja em cada coração. Sejam bem-vindos em mais um estudo do livro Eventos Finais, da Sion White. Hoje estamos com o capítulo 11, Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Mais uma vez, bem-vindos, que Deus nos abençoe nesse dia e nesse momento. Que o Espírito Santo esteja aí no seu lar com você, como está aqui conosco também. Hoje nós temos a presença aqui, dois convidados especiais, o nosso querido pastor Anderson, não é? Que é secretário ministerial, né, da Associação Bahia. E temos nosso querido Elson, diretor de jovens lá de Vila Praiana. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de convidá-los. Primeiro, pastor, você saude os nossos amados ouvintes. Alegria muito grande estar com você nesta hora em especial, compartilhando um pouco da viva palavra de Deus. E o querido do nosso coração é que essa palavra alcance o seu coração e faça uma revolução onde Deus seja glorificado em sua vida. Forte abraço, segure os cintos e vamos crescer na graça. Amém. E você, Elson? Vamos lá, salve os nossos queridos irmãos e amigos. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, debater um pouco mais sobre a palavra de Deus. Espero que seja uma palavra que venha vivificar cada vez mais o coração de vocês. Tenha fé em Deus que tudo vai melhorar e Deus está conosco. Amém. Quero convidá-lo nesse momento a abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Bíblia aberta. E eu digo o verso para você. Vamos lá? Verso 3. Vamos ler juntos? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Que bicho abusado, né? Mas vamos lá. Elson, para iniciarmos o nosso estudo, nos dirige em oração. Vamos lá? Feche seus olhos, oremos. Santo, santo, maravilhoso Deus, Criador excelso, Rei do Universo. Senhor, estamos aqui neste momento para estudar um pouco mais da Tua Palavra. Estamos aqui, Senhor, reunidos e que nós venhamos sair daqui reavivados e que a Tua Palavra possa alcançar os irmãos que estão nos seus lares, em qualquer lugar que esteja. Amém. Senhor, ajuda-nos a compreender cada vez mais aquilo que o Senhor nos deixou. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso estudo. Pastor, para a gente abrir aí, fogo cruzado já. Vamos lá. Qual é o maior engano do inimigo? Qual é o maior engano de Satanás? O capítulo em questão vem destacando os enganos satânicos para os últimos dias. Vem destacando a questão da contrafação quanto à vinda de Cristo, a tentativa de lançar por terra as verdades de Deus, promovendo sempre o engano. Mas existe um elemento que a própria Ellen White aponta, que ela vem dizendo que o maior perigo do homem está em enganar a si mesmo. Então, o que Satanás sempre tem feito e obtido êxito é fazer com que eu tenha uma visão distorcida a meu respeito, quer seja para mais, quer seja para menos. O que é possível perceber, sobretudo na igreja da Laodiceia, é que Satanás parece estar ganhando espaço em tornar a igreja indiferente à sua realidade. O que é destacado na Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja fraca, uma igreja pobre e cheia de defeitos, mas ela olha a si mesma e diz assim: sou rica e abastarda e não preciso de coisa alguma. É uma ação de Satanás para enganar o indivíduo, é o auto-engano. E como resultado do auto-engano, todas as outras ações dele que são periféricas acabam gerando nocividade, dor e morte a esta igreja e ao povo amado de Deus. E por isso é preciso voltar os olhos para Deus, para que a gente não se deixe levar pelos encantos satânicos. Ter clareza de quem nós somos, de quem Deus é, nos dará percepção muito clara para entender a ação de Satanás e, por sua vez, revidar para a glória de Deus. É incrível que parece que o maior desejo de Satanás, parece não, a gente pode afirmar, é dominar todo mundo
e levar todos contra Deus, não é verdade? Qual é o disfarce principal dele nessa ação? Ele aparece como ele mesmo, tenta se tornar se mostrar como um ser também que está do lado do cristianismo. Qual é o maior engano dele aí nessa história? O texto que o Senhor apresentou como leitura de Mateus capítulo 4, verso 3, vem destacando que o tentador se aproxima de Cristo, só que ele não se aproxima como demônio, ele não se aproxima com uma figura que Jesus logo a princípio veria como sendo inimigo. Ele se apresenta a Cristo em figura de anjo. E quando se atenta para o que é destacado em 2 Coríntios, do capítulo 11, verso 14 e 15, é dito assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. O que a Bíblia tem destacado é que Satanás ele se faz de anjo de luz com o objetivo único, enganar. E os anjos caídos se fazem ministros que propõem justiça, mas são anjos maus. O objetivo sempre enganar. Ele se levanta para ministrar a palavra, mas burlando verdades, lançando por terra verdades, maquiando verdades, para que ela chegue ao coração daquele penitente pela palavra, mas chegue de maneira deturpada, ao ponto de não embasá-lo nas verdades e continuar impulsionando para o erro. É verdade. Elson, quando ele se apresentou lá na frente de Cristo, ele usou o quê? Que argumento foi? Bom, Satanás, ele sempre traz determinados argumentos, né, para poder usar como disfarce, não é isso? E ele, como o pastor já deixou aqui claro, né, ele se apresenta a Jesus não como Satanás propriamente dito, né, mas sim como uma pessoa disfarçada. Isso. E assim, eu acredito que ele não muda, né, o disfarce dele de antes para hoje, né? E você já percebeu que ele traz consigo 2 pontos de encanto. Primeiro, ele vem com a aparência angelical e com a palavra de Deus. Então, ele vai utilizando ali no diálogo com Cristo palavras de Deus a fim de levar Cristo a incorrer em falta. E Cristo sempre rebate com a palavra. O que a gente tem de entendimento é que Satanás conhece das Escrituras, mas ele não reverencia o Deus da Escritura. Então, para cada texto fora de um contexto, nós temos um texto exato para combater. Então, Cristo combateu Satanás não com a força física, mas com a capacidade de conhecimento da Bíblia. Tudo que ele falava está escrito, né? Exato. Ele sempre utilizava a palavra para poder rebater o que Satanás estava contestando. Exato. Agora, levando isso para os últimos dias, que é o contexto do nosso livro, né? A ação dele nos últimos dias. Nós cremos que somos a igreja que traz a mensagem verdadeira da Bíblia, ok? Nesses últimos dias, como é que ele vai se apresentar para nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, que usamos a palavra? Qual é a profissão dele no engano dos últimos dias? Permita-me compartilhar um trecho do livro, e é dito assim, logo no capítulo 11, o primeiro parágrafo: aproximamo-nos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Então, ele está olhando adiante com o objetivo de agir na experiência da igreja cristã, como no passado, em especial nos dias de Constantino, quando ele penetrou no coração da igreja e foi solapando a fé cristã, ao ponto de, em dado momento da história, ser necessária uma reforma. E essa reforma tornou evidente algumas verdades que haviam sido por séculos ocultadas. Ele quer agir da mesma forma, em tempo futuro, para lançar por terra verdades profundas da palavra de Deus. Então, Satanás ele vai atuar da mesma forma que no passado, onde ele logrou êxito no passado, a tendência para o futuro é ele lograr maior êxito ainda. Por isso, a necessidade de vigilância, de atenção, quanto às ações satânicas. Ainda no mesmo parágrafo, é dito assim: ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo
ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Quando é destacado assim, ocultando a perversidade e sobre o espaço de cristianismo, ok. Agora, assumir os atributos de um cristão, a gente até entende, mas agora se colocar como o próprio Cristo, parece ser uma tentativa muito bizarra. É verdade. É muita ousadia. Mas ele não vai dar voltas ao vento. Ele fará isso porque sabe que logrará êxito. Então, aqueles que têm uma compreensão superficial das Escrituras se deixará levar. Então, o convite que nos é feito é olhar a palavra e utilizar do mesmo que Jesus utilizou no passado. Está escrito, está escrito, está escrito. Exatamente. E a própria Ellen White fala, né, nesse capítulo 11, sobre a atenção de nós, como cristãos, ao capítulo 6 de Efésios, né, que fala mais especificamente sobre a armadura de Deus. E lá, no capítulo 6, salvo engano, versículo 18, salvo engano, não lembro, ela fala, Cristo fala o seguinte, que a palavra dele é a espada, não é isso? Sim, isso. E nós devemos nos revestir da justiça dele. Ou seja, quando ele fala na questão de espada, né, e no revestimento de justiça, ele está falando para a gente o seguinte, estamos diante de uma guerra. É verdade. E para nós se protegermos desta guerra, nós precisamos o quê? Nada mais do que a palavra de Cristo. Né? O próprio salmista, ele fala o seguinte, que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, não é isso? Uhum. Luz para os meus caminhos. Então, acredito que, como o pastor falou, Deus falou, né, no deserto, quando foi tentado por Satanás, está escrito, nós também devemos fazer o mesmo, porque Cristo é o maior exemplo que a gente tem. Né? Então, a gente pode usar a palavra como esse meio de combater essas contrafações de Satanás. Perfeito. Esse capítulo ele vem sempre trazendo subtítulos. É verdade. E eu gostaria de explorar só um pouquinho mais aqui do último parágrafo desse primeiro subtítulo. Olha o que nos é dito. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou do degradado proscrito. Não é esse o maior problema. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre. O mais forte baluarte do vício em nosso mundo hoje não é o pecador declarado, não é aquele que se lança no pecado, mas é aquele que tem uma vida que parece virtuosa, honrada e nobre. E qual é o problema? É o fato dele alimentar pecado e vícios acariciados. Gênio, talento, simpatia ou mesmo ações de generosidades ou benévolas podem assim se tornar engodos de Satanás para levar almas ao precipício. Voltando àquilo que eu mencionei um pouco antes. O maior perigo do homem é enganar a si mesmo. Sim. Esse parece ter uma casca de perfeição, mas ele está indo por caminhos tortuosos. Satanás nem sempre quer nos arrancar de onde nós estamos. Ele deseja nos manter onde nós estamos, para que o nosso exemplo possa, em algum momento, ser pé de tropeço para outros, e até mesmo dizer assim, fique tranquilo, descanse na mornidão da sua vida, porque quando o rei vier, você ficará por quem tem sido indiferente. Então, Satanás não vai trabalhar com grande força para nos arrancar de onde nós estamos. Ele vai permitir que a gente permaneça onde estamos, na indiferença. Ok. Só para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, eu queria chamar a atenção só para um detalhe, pastor. Aqui fala que no penúltimo parágrafozinho aí, né, espíritos professarão fé na Escritura Sagrada. Dá para a gente esclarecer que espíritos são esses? Que história de espírito é essa aí? Certo. Na ação de engano, a palavra de Deus não será lançada por terra. No período de engano, a palavra de Deus será tida como valor, será dada crédito a ela. Só que aquele item é quanto da palavra que eu vou aceitar, o que será aceito e como será explicado. Então a palavra vai ser muito bem aceita, porque como cristãos nós iríamos reprovar qualquer um que se levantasse no nosso meio dizendo eu não creio. Mas se alguém se levanta no nosso meio e diz assim, eu creio,
Mas existe o ponto que ele crê e que ele abraça, existe o ponto que ele rechaça, que ele lança por terra. Então, Satanás ele é muito hábil na sua forma de agir, e entenda, quando ele conduz Eva à queda, ele faz uso da palavra de Deus, mas distorce aquela palavra. Ao longo da história, na própria tentação com Cristo, ele faz uso da palavra, mas distorce. No livro do Apocalipse, a gente vai percebendo ele sempre buscando contrafazer, imitar a palavra de Deus, mas em suas distorções. E em tempo futuro vai ser da mesma forma. Ele vai buscar desvirtuar o crente, fazendo uso da palavra de Deus, mas no ponto de distorção. Pronto. Eu só queria deixar claro um pouquinho mais para os nossos ouvintes, é o seguinte: espíritos, quem são esses espíritos? São espíritos demoníacos ou são pessoas físicas? A quem ela está se referindo aqui, nesse último... Você deseja compartilhar? Posso avançar? Pode ser dos dois. Pode ser anjos maus, certo, que se disfarçam em figuras humanas, e a gente vai estudar um pouquinho mais adiante quanto a isso. E também pode ser homens que estão sob a influência de Satanás, que é movido pelo espírito satânico. Então, nessa expressão, pode-se dar as duas coisas. Ok. A ação plena de Satanás, com base em 2 Coríntios, que nós lemos o texto, ele se disfarça em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Então, a resposta bem clara a esta pergunta. Pode ser Satanás, disfarçado de anjos, os demônios disfarçados em ministros de justiça, ou até mesmo Satanás utilizando alguém para fazer a obra que é dele. Se recorda de Pedro, quando Jesus Cristo arreda de Satanás? Isso. Então, pode ser tanto, repito, pode ser tanto os demônios, quanto pessoas que se deixam usar pelos demônios. Tá, o próximo tópico que a gente vê aí, até mesmo na igreja adventista, até mesmo o que na igreja adventista? É a pergunta. Amigo, a primeira declaração é muito forte. E é dito assim, ó, temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Parece que Ellen White assim, puxa o tapete dizendo assim, ó, você acha que o ambiente de segurança é aí entre os seus? Mas entenda, temos muito mais a temer os de dentro do que os de fora. E ela vem apresentando justificativas para isso. Os obstáculos e a força e o êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Então, o obstáculo para que a gente alcance o êxito não está lá fora, está aqui dentro. E cá para nós. É bem comum, dentro de um ano corrente, a gente travar maiores desafios no próprio ambiente cristão do que um desafio fora do ambiente cristão. Parece haver mais entraves entre nós do que entrave fora. Se os entraves entre nós fossem diluídos, dissolvidos com mais brevidade, nós poderíamos fazer algo mais em favor da sociedade. Aqui é dito também assim, mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? O comentário, voltando os olhos, a pessoas que fazem parte da igreja, que em suas ações, eles se levantam quase que intencionalmente na disposição de travar o avanço. O objetivo principal parece ele travar o progresso da obra. Da igreja. Então, Satanás ele não está agindo apenas fora, ele também age dentro. E dentro ele acaba se utilizando de pessoas não santificadas. Bom, o próximo tópico, ele realmente traz... Eu vou avançar um pouco, senão a gente não termina. E a gente entra no assunto, é gostoso, é maravilha, né? Espíritos de mentira contradizem as Escrituras. E no contexto desse tópico aí, ele fala sobre mortalidade da alma. Qual é a relação aí? O que é abordado aí nesse tópico? Olha, primeiro ponto que vem destacando, eu quero sempre estar puxando para o livro, para que o nosso amado ouvinte, ele tenha sede do livro, que está disponível na internet, PDF, Sim. Foi vendido há um tempo atrás, num custo muito pequeno, para não ficar só na reflexão pessoal e não olhar que é base reflexiva o próprio livro. Claro. Mas é dito assim, os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente. Não é parcial compreensão, é completa. É completa. E por que ela destaca completa? Porque Satanás é utilizado esta mesma palavra para gerar engano.
Então, se eu tenho conhecimento superficial ou parcial da verdade, Satanás vai se fazer valer daquilo que eu desconheço para gerar um engano. E dois são os pontos muito fortes que Satanás vai se utilizar em tempo futuro. É a situação dos mortos, sim, e diante dessa grande proposta, vai estender a mão para o espiritismo. E a outra, para manter aliança com o catolicismo, é a questão do sábado, o domingo sendo o espúrio dia de observação. O livro diz bem assim: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria o laço de simpatia com Roma. Então, esses serão os dois elementos. O espúrio dia de adoração, o sábado em substituição do domingo, e a questão do estado dos mortos. Haja vista que, como cristãos adventistas, somos nós e alguns outros poucos cristãos que têm esse pensamento, que defende essa proposta. Aqueles que dizem que morreu, vai para o céu, vai para o inferno ou purgatório. Existem alguns outros que dizem que encarna. Então, os pensamentos são os mais diversos. E, basicamente, no ambiente de debate entre evangélicos e adventistas, boa parte do público evangélico vai numa linha de pensamento contrária à nossa. Porque quando que é bíblica, né? Que é a nossa é bíblica. Então, pensa em um momento futuro, quando uma grande multidão se levanta contra um indivíduo. Toda a multidão diz, nós temos a verdade, e um indivíduo diz assim, não, nós é que estamos com a verdade, porque ela é revelada na palavra. Então, Satanás ele vai utilizar das massas para até mesmo pressionar a igreja. E além de fazer uso das massas para pressionar a igreja, a abrir mão de pontos de verdade, ele vai agir dentro da própria história futura, como já está agindo na atualidade, gerando engano, na ideia de se apresentar a alguém, trazendo consigo o que seria uma personificação de um ente amado. Alguém que, alguém que morreu, e agora Satanás vai personificar a voz, os gestos, palavras, histórias, relatos semelhantes ao passado. E esses indivíduos tendem a se deixar levar. Por isso, a obra de Satanás no futuro, ela será tão grande, tão evidente, que, se possível, irá enganar os eleitos. Ok. Bom, nosso próximo tópico é sobre reavivamento, falsos reavivamento. Elson quer falar alguma coisa sobre reavivamento? Vai lá, querido. Bom, desejo sim introduzir, né, a fala. Veja bem, a Pena Inspirada ela fala sobre falsos reavivamentos. Neste contexto, ela nos mostra dois grandes grupos, né? Os grupos dos nominados adventistas e o grupo das outras pessoas que estão em outras igrejas. Uhum. Né? Logicamente que as outras pessoas que estão em outras igrejas também são filhos de Deus, né? Porque a própria Bíblia fala que existem outras ovelhas em outros apriscos. Sim. Né? E a gente, como igreja, tem um papel fundamental na questão de dar a terceira mensagem angélica. Neste caso, Satanás ele sabe disso e ele possivelmente se antecipa, no sentido de que ele tenta impedir esta aceitação, né, da terceira mensagem angélica, e aí ele vai tentar fazer com que estas pessoas não acreditem neste... Lógico, se tem um falso reavivamento, é porque, a contrário senso, eu tenho um verdadeiro reavivamento. Então, Satanás ele vai fazer com que as pessoas não acreditem no verdadeiro reavivamento. Né? E ele vai fazer de tudo para que essas pessoas não acreditem. E essas pessoas, infelizmente, terão pessoas que irão ficar deste lado, né? Do lado de Satanás. E as outras pessoas, logicamente, que vão para aceitar a verdade de Cristo, né? E se juntar para aquele povo que vai dar o alto clamor, na verdade. Entendi. Então, esse falso reavivamento... Eu queria acrescentar mais uma coisa também, Roberto, é o seguinte, que a questão do falso reavivamento, hoje em dia, também tem uma relação muito íntima com a questão da leitura e do estudo superficial da palavra de Deus. Né? Como o próprio pastor falou, que
a gente tem que se dar por completo, né? Não de maneira parcial, não de maneira superficial, né? Então, eu acredito que essa relação entre estudo da palavra de Cristo, essa relação de nos doarmos para Cristo a cada dia, né? Buscar a nossa santificação, né? Que é importante, faz com que a gente tenha um verdadeiro reavivamento. Um verdadeiro reavivamento é uma verdadeira reforma também, né? Porque reavivamento e reforma são duas coisas intimamente ligadas, né? Era esse ponto que eu queria compartilhar com vocês. Pastor, quando falo em reavivamento, me vem à mente a questão da relação com Deus. A fé pura que uma vez você perdeu e tem que buscar e trazer de volta. E quando se fala em reavivamento, se fala também no poder do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, não há mudança de vida, não há reavivamento, não há movimento. Na esteira disso, veio, no mundo cristão, os grandes movimentos pentecostais, com descida do Espírito Santo, com dom de línguas. O que é que você tem a dizer para a gente sobre esse caminho? É esse o caminho? O reavivamento é o Espírito Santo descendo para a igreja sentindo presencialmente isso, com glórias, com louvores, com pessoas falando em línguas. Esse é o contexto? Tem outro contexto? O que é que o livro nos fala sobre isso? O reavivamento bíblico, genuíno, não é o arrebatamento de sentimentos, não é a situação do êxtase, não é a situação de perder a consciência de si, é simplesmente o entendimento de que se pertence a alguém, de que é posse de alguém, que a obra de Deus está nele sendo realizada. Este reavivamento não move a igreja apenas a atos de milagres. Este reavivamento move a igreja a seu milagre. A Ellen White, ainda nesse livro, diz que tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, esse reavivamento haverá de acontecer no meio da igreja de Deus. Mas é o aspecto da piedade, é Cristo sendo revelado, é o Espírito Santo sendo concedido àquele que está em obediência e em dependência. Não é alguém que está buscando uma experiência com Deus, ele quer ter um relacionamento redentivo com Deus. Ele não busca simplesmente sentir Deus, ele quer saber a respeito de Deus. Ele não quer ser simplesmente possuído e falar línguas das quais ele não compreende. Ele quer entender a linguagem dos céus e transmitir o amor de Deus a outras pessoas. Então, quando se trata do aspecto do reavivamento, não é o excitamento emotivo. É o que Ellen White propõe. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desse movimento. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que se servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Entendi. O que acontece muito nesses reavivamentos é mais o arrebatamento dos sentimentos. A palavra é negligenciada, a reflexão é negligenciada, as claras verdades de Deus são passadas por alto. Então, se a palavra não é a base para a vida, se eu estou voltando os olhos mais para o sentimento do que para a própria palavra, infelizmente, é Satanás agindo e atraindo para perto dele pessoas que se fazem incautas na palavra. Então, eu posso dizer que nesses momentos finais da história do nosso mundo, próximo à volta de Jesus, haverá movimentos levantados pelo inimigo e levantados pelo próprio Deus. Haverá ação do Espírito Santo real, verdadeiro, com um perfil, e haverá ação do inimigo com um perfil bem diferente. Nos momentos finais da experiência humana, haverá uma era de grande poder. De um lado, os filhos de Deus fará sinais e maravilhas. De um outro lado, Satanás também fará grandes sinais e maravilhas. É como aqueles magos que tentaram ali contradir Moisés no Egito. Sim.
tornando a água em sangue e fazendo com que a vara se tornasse serpente, os profetas de Baal tentando acender o fogo nos dias de Elias. Então, haverá esta ação satânica, só que é preciso entender uma coisa, e esse capítulo vai deixar bem evidenciado para a gente o seguinte: na atualidade, nós não estamos vendo na Igreja Adventista muitos milagres acontecendo, de um morto ser ressuscitado, de um leproso ser curado, porque nós temos duas formas de agir. Primeiro é a cura preventiva, é evitar a enfermidade, por isso Deus deu clareza a Ellen White escrever 6 livros, temos faculdades de medicina, temos hospitais aí afora, temos orientação para o norteamento da igreja. Só que chegará um momento que Deus vai operar através dos seus filhos para que milagres e maravilhas aconteçam, semelhante nos dias apostólicos. Nos dias apostólicos, muitos milagres aconteceram e eles irão se repetir. Mas por que hoje esses sinais e maravilhas não se repetem no nosso meio com tanta frequência? Eu quero dizer o seguinte: existem relatos claros e atuais de que no ambiente adventista sétimo dia pessoas já foram ressuscitadas. Existem relatos claros no ambiente adventista sétimo dia que pessoas que foram assassinadas e jogadas no fundo do rio para incriminar um cristão adventista, essas pessoas estavam boiando 21 dias depois com pedra amarrada sobre ele. Então os milagres estão acontecendo, só que a gente não coloca o milagre como fator de crença, porque nós não estamos crendo naquilo que vemos, nós estamos crendo naquilo que foi revelado na palavra de Deus e avançamos pela fé. Então a igreja adventista sétimo dia, ela não espera o milagre acontecer para crer, ela crê porque o milagre já aconteceu em sua própria vida, em sua experiência com Deus, e o milagre da transformação se faz o maior dos milagres. Então, quanto à questão de milagres, eu destaco, não era futura, milagre dos dois lados. Agora é preciso entender, pelos seus frutos o conhecereis. O que vai impulsionar os milagres de um é se esse que faz o milagre está embasado no assim do Senhor, ou se esse que faz o milagre está em vida contrária ao assim do Senhor. Mas eu quero só falar aqui para aquele que me ouve, se você é aquele tipo de cristão que tem embasado a sua fé, embasado a sua experiência cristã nos milagres que você contempla, eu lamento dizer, você é uma presa fácil de Satanás. Você não precisa do milagre para crer. Você precisa crer porque Deus se revelou de maneira graciosa na cruz do Calvário para salvar você. Então a Bíblia, ela nos inspira, nos motiva e nos faz crescer na fé e na graça. Então, portanto, olhe a palavra e em tempo hábil, se for a vontade de Deus, Ele fará milagres à sua vista ou usará você para fazer milagres para a glória dEle. Mas não embase a sua fé nos milagres que são realizados em outros lugares, ao ponto de até dizer assim, na minha igreja não tem o Espírito de Deus, em outros lugares tem. Lá pode até haver um Espírito, mas eu não quero dar certeza de que é o Espírito de Deus. Pesado, mas é pura verdade. Pastor, vamos lá adiantando o nosso tempo, daqui a pouco se esgota, né? E precisamos fechar. Como é que entra nesse contexto a questão da personificação dos mortos? Vamos entrar nesse assunto aí, personificação dos mortos. Sim, ok. Lembra ali quando Saul quer ter um contato com Samuel, que já é morto? Sim. E ele procura uma vidente, e ele vai disfarçado. Interessante que ali algo acontece, não é Samuel, a vidente diz assim, ó, é um ancião, e Saul já deduz, é Samuel. É verdade. E aí começa o diálogo que é destacado da morte dele. Satanás, ele conhece a história humana, porque ele tem discorrido ao longo de todo o tempo. Pensa, ali nos dias de Saul, Saul saiu, seguro que teve uma consulta com Samuel, que teve um contato com Samuel. Interessante é que Samuel morreu sendo justo, e Saul morreu na sua impiedade. E parece que naquele diálogo, o final da vida de Saul seria semelhante ao de Samuel. Ou seja, se Samuel estivesse no céu, Saul também estaria no céu. Coisa que aparentemente era contraditória para aqueles dias. Então, neste ato de encarnação, a reencarnação ou apresentação, Satanás ele não fará apenas no futuro. Já existem lampejos no passado e até mesmo no presente dessas ações.
Quantas não são as pessoas que trazem testemunhos de que viu um ente amado, que falou com este ente amado, que ouviu esse ente amado, e que tudo que ele veio falar era situações de experiências de vida passada, um ao lado do outro. Então, o que Ellen White está trazendo aqui não é algo hipotético, é algo real, é algo claro, que já acontece, mas em tempo futuro acontecerá de maneira mais evidente. E qual é o objetivo principal disso? Por que as coisas vão sendo empurradas basicamente lá para o futuro? Porque Satanás entende que quando um jogo de futebol ele está chegando ao seu fim, o jogador de futebol não tem mais pernas para correr atrás da bola. É verdade. E naquele momento, se o jogo tiver 1-0 ou 0-0, se o outro time, o time mais esperto, der um gás maior no finalzinho do jogo, tiver mais perna, ele consegue ganhar o jogo. Então, no momento final, Satanás virá com toda a força, trazendo enganos de todos os lados, com o objetivo apenas de encontrar um cristão cansado e desapercebido quanto às verdades bíblicas, para que ele possa tragar. Existe um livro chamado A Revolução do Espírito. E esse livro traz a experiência de um pastor adventista. Ele e a filha foram no ambiente de movimento neopentecostal, ali simplesmente para averiguar o ambiente. De lá eles não mais saíram. Porque disseram ter sentido a presença de Deus, ter tido uma experiência com Deus, e eles ficaram mais pela experiência do que pela vivência. Então, Satanás ele não se levanta para enganar apenas aqueles que não têm a formação teológica. Ele se levanta para enganar todo aquele que auto se engana. Ele se levanta para enganar aquele que acha que está em pé, mas nem se deu por conta que já está caído. Então, ele vai enganar com a questão de falar em línguas, vai enganar com o espúrio o dia de adoração, vai enganar com o estado dos mortos, fazendo com que a pessoa se revele. E você vai percebendo isso nos ambientes de centro espírita. A questão da invocação, o Espírito se apresenta e traz narrativas claras e evidentes para quem ele está. Então, esse engano, de certa forma, no momento futuro, vai sair do ambiente de uma sessão espírita, do ambiente do Umbanda, e vai chegar mais perto para cada um de nós. E sabe uma das formas como isso se dará? Permita-me só dar uma cutucada aqui. Pois não. Nós somos o que contemplamos. Sim. Nós somos o que contemplamos. Verdade. E dizem assim, uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a ser encarada como uma verdade. Quando eu me assento para ver um filme, e aquele filme tem um cunho espírita, eu vejo aquele filme, vejo outro, vejo mais um, a minha mente parece se acentuar e se moldar para aquela postura. Por mais que o meu cognitivo diz assim, não, isso não é verdade, mas a mente vai assimilando aos poucos. E quando chegar o ato se dando diante de mim, eu vou reportar mais aquilo que eu vi do que aquilo que eu li na palavra. E aí eu seria uma presa fácil. Satanás tem utilizado os instrumentos de Hollywood para simplesmente preparar o caminho para a nossa derrocada no futuro. Verdade. Elcio, algum comentário aí? Tranquilo. Na próxima eu... Vamos avançando. Então, o livro continua dizendo que Satanás personifica a Cristo, não é? Que momento se dá isso? De que forma? Pode, por favor. Tá. Como o Roberto falou, né? Satanás personificará a Cristo. Um texto que me chama muita atenção, aí meus irmãos que estão nos seus lares, lá em Mateus 24, versículo 24 em diante, fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Continua. Vede que vô-lo tenha predito. Aí o versículo 26 fala assim: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pastor, eu acredito que aqui seja a linha tênue
né, sobre essa questão de Satanás personificar Cristo e Satanás até mesmo imitar o próprio Cristo, né? Porque a própria Bíblia fala, e os irmãos sabem, que quando Cristo ele voltar, todo olho verá, né? E Satanás, como eu falei há pouco, existe uma linha tênue e ele não vai conseguir fazer com que essa segunda vinda de Cristo seja realmente a vinda de Cristo falada pela Bíblia, né? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não pode estar em todos os lugares. Não se pode aplicar todo o olho, Exato. o verá, para a personificação dele. Exato. E, graças a Deus, a gente tem esse conhecimento. Mas, infelizmente, eu volto a reiterar aqui, os irmãos que estão assistindo em casa, a necessidade da gente compreender cada vez mais as Escrituras. Porque, como vocês podem observar em Mateus 24, o versículo 24 fala que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, a palavra de Deus aqui não está dizendo as pessoas que estão, por exemplo, as pessoas que não são adventistas, as pessoas que estão fora da igreja, mas sim as próprias pessoas adventistas, os próprios eleitos de Cristo, o próprio povo, né? Então, a necessidade da gente entender, compreender cada vez mais a palavra e estudar é uma forma da gente se blindar disso. Verdade. Né? Porque Satanás, ele sabe que já perdeu. Satanás, ele sabe que já perdeu essa batalha. E ele, sabendo disso, ele arrasta as pessoas também para a perdição. Ele não quer ver as pessoas felizes, ele não quer que a gente venha a se entregar perfeitamente por completo a Cristo. Então, é necessário que a gente tenha essa ideia básica, né, de que a Bíblia ela é a base que nós temos para nós reforçarmos principalmente essa questão de Satanás personificar Cristo. É verdade. Eu salientei essa questão da volta de Cristo porque eu acredito, pastor, que seja uma linha tênue, né? Como o Roberval falou, Satanás ele não está em todos os lugares, não tem como estar em todos os lugares, né? Como o próprio Cristo, né? Que é onisciente, onipotente e presente também. Vamos só pensar aqui um detalhe. Como adventistas do sétimo dia, temos clareza do que é dito em Apocalipse 1:7. Todo olho verá até aqueles que o trespassaram, dando a entender que homens maus que tiveram parte na crucifixão de Cristo também estarão ressuscitados para ver aquele momento glorioso da volta de Cristo. Mas vamos pensar no ambiente tecnológico. Vamos lá? É verdade. Está dizendo todo olho verá. Uma pessoa desapercebida quanto à verdade bíblica pode dizer assim, pronto, Cristo veio e todo mundo viu. Abriu o celular. É verdade. Conectou. Então todo olho viu. Percebe? É celular, é TV. Tudo. Então ele vai encontrar caminhos para fazer válido esta vinda. Entendido. Ele pode, em algum momento, habilitar homens e mulheres para discorrer no campo da tecnologia, ao ponto, quem sabe, de fazer uma projeção no alto, dizendo que é ele, uma projeção holográfica. Então, detalhes como esse, Satanás pode vir a edificar. É verdade. Aí eu fico pensando, uma pessoa menos apercebida quanto à verdade bíblica vai pensar o seguinte, epa, a Bíblia diz que todo olho verá, e eu estou vendo. Eu não estou vendo aqui, mas eu estou vendo que é o sinal que foi lançado de lá, alcançou a mim nesta hora, de fato Cristo veio. Aí por isso que ele diz, se disser que ele está ali, não vai. Se ele disser que está acolá, também não vai. Então, se eu não fizer o link exato de Mateus 24 com Apocalipse 1:7, eu posso ficar meio que desnorteado. Porque Cristo disse assim, se falarem que está no Ocidente, não vá lá não. Se disserem que está no Oriente, também não vá. Porque todo olho verá. Então, num só momento, mas é impossível. Para Deus. Meu amado, Nada impossível, com a palavra tudo se fez. Verdade. Com o poder da palavra, Deus trouxe tudo à existência. Imagina. Então, ele se revelar a todo mundo de maneira graciosa, vai acontecer. Amém. E vai ser todo olho vendo, olhando para o alto. Alguns dizendo, esse é o Deus que eu tanto aguardei. Amém. E outros dizendo, pedras e rochedos caiam sobre nós e escondam da face daquele que vem.
Que a nossa fala seja este ao Deus que a gente tanto aguardou. Amém. Amém. Mas vamos lá. Nosso tempo está... Na realidade, ele já terminou. E mas precisamos fechar o nosso estudo. Então, dentro desse contexto aí, o restante do livro vai tratando tudo nesse contexto, né? Ou seja, Satanás dá a impressão de que responde às orações do santo. Ele veio, personifica Cristo, atende a todo mundo, atende a oração, cria uma série de falsificações para que achem que ali é o verdadeiro, não é? Vai realizar milagres. Qual é o ápice disso tudo? Para a gente fechar, pastor, com você. Mensagem final, indo lá para o finalzinho do livro, fala em fogo do céu e tudo, mas veja, qual é a sua mensagem final para a gente fechar? Tudo isso está nesse contexto. Depois da personificação, muita coisa vai acontecer. A gente precisa fechar agora e deixar para os nossos amigos, nossos irmãos, a nossa mensagem final, e essa com você agora, pastor. Satanás, ele, em seu ato de engano, de contrafação, imitação de Cristo, buscará falar como Cristo, gesticular como Cristo, tocar como Cristo, abençoar como Cristo. Ele vai com isso arrebanhar uma multidão, porque nessa ocasião o mundo estará em franco sofrimento. O mundo estará clamando por um libertador. E esse libertador terá sido revelado, ainda que de forma enganosa. E, em dado momento, esse enganador buscará lançar por terra as verdades de Deus, que foram, de certa forma, restauradas desde o período da Reforma. E, sobretudo, sábado, o estado dos mortos. É a ação satânica sendo evidenciada, visando tão somente o engano dos filhos amados de Deus. O fogo, de fato, haverá de cair dos céus. Milagres indescritíveis e inimagináveis serão realizados. Milagres da seguinte forma: Satanás lança a doença e ele mesmo remove. É um falso milagre. Ele é um grande ilusionista. Então ele atuará ao longo da história para gerar plena destruição. Milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. É o ponto alto dentro desse nosso estudo. E finalizo dizendo que esse engano universal de Satanás, universal tem que ver de âmbito global, visando mover a todos. Eu serei atraído, despertado, mas eu preciso estar firmado. Porque Satanás não vai enganar simplesmente os mais frágeis. Ele vai buscar enganar mesmo aquele que está embasado, porque a finalidade dele é matar, roubar e destruir. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Satanás não desistiu dele, não. Não pense você que é um santo de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem fervoroso que tem a vida no altar, que Satanás desistiu de você, não. Não pense, não. Ele está andando ao seu derredor, rugindo como leão, procurando te devorar. E ele te devora para ceifar sua vida, arrancar sua fé, tirar suas convicções quanto verdades, mas o Deus Todo-Poderoso se revela, trazendo em sua viva palavra, de maneira antecipada, os enganos satânicos, para que quando ele se revelar, nós tenhamos como combater. E o mal só se combate com a verdade e a verdade de Deus. Que você, meu amigo, minha amada amiga, seja abraçado por Deus, renovado pelo Senhor e pelo Senhor fortalecido. Elson, foi muito bom ter estado com você. É bom viver esses momentos com a nossa juventude, vendo as aplicações, a apresentação. Que Deus te use na condução ali da igreja, onde você é líder de jovens, e que aquela juventude veja Deus em sua face, e que você dê a trombeta, o sonido certo, para colocar os nossos amados jovens no caminho do Senhor. Amém. Irmão Roberval, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar com vocês. Que o Pai Celestial os alcance sempre. Amém. Pastor, para fechar, nós vamos pedir que ore conosco nesse momento. Deus, em tuas mãos cada vida é posta. Que o Senhor os ampare, os fortaleça, traga a cura e a percepção espiritual. Que não sejamos enganados e que nem enganemos a nós mesmos, mas que vivamos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que esteve conosco, valeu, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Fechamos aqui mais um estudo de um capítulo de eventos finais.
Logo, logo estaremos de volta com mais um capítulo. Deus te abençoe, Deus esteja contigo. Até a próxima.